Olha só, a semana começou com o Ibovespa em leve alta na contramão do cenário internacional. Quem fala com a gente sobre isso é o Marcelo Casagrande, de volta. Ontem você já estava, eu que não estava, né, Marcelo? Mas depois de uma semana longe, né, Fernando? Que bom te ter aqui de novo, viu? Bom ter novamente. O que dá para atribuir esse resultado do Ibovespa? Olha, são vários pontos que a gente destaca, viu, Fernando? Uma leve alta de 0,12%. Alguns pontos que eu trago, principalmente, foi o petróleo, tá, gente? O petróleo teve aí uma valorização depois daquele movimento que eu adiantei, inclusive, ontem aqui no nosso SBT News, aquele movimento feito por membros da OPEP, principalmente a Arábia Saudita, que anunciou de forma unilateral que iria parar de produzir aí cerca de 1 milhão de barris de petróleo. É uma forma de justamente, né, tentar fazer com que uma pressão sobre o preço do petróleo acontecesse, isso acabasse subindo e, claro, as petrolíferas acabam indo muito bem. Foi o caso da Petrobras, que teve uma alta de 1,07%. Além disso, no cenário internacional, como você disse, Fernando, o clima foi um pouco diferente, foi um clima um pouco mais de pessimismo, depois que índices aí econômicos, no caso o índice de gerentes de compras, vieram abaixo do esperado, tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro. O que isso acontece? Quando tem um movimento como esse, o mercado fica um pouco ali relutante, coloca um pouco o pé no freio, fica um pouco mais preocupado, um pouco mais averso ao risco, e foi o que aconteceu. E além disso, tem um outro ponto que impacta o nosso dia a dia, a questão envolvendo a valorização do real. O mercado externo fica aí um pouco receoso, o dólar acaba desvalorizando frente ao real, ou seja, a moeda acabou caindo, tanto que o dólar teve uma queda de 0,45%, fechou cotada a R$ 4,93. Outro ponto que eu quero trazer para todos vocês foi aquele bom resultado da semana passada, como nós trouxemos, no mês de junho, as 3 operações feitas até agora, os 3 pregões de junho, os 3 foram positivos aqui no Brasil, então isso acaba deixando o clima um pouco mais de otimismo. Só que nessa segunda-feira foi uma mistura de tranquilidade, de cautela e de realização. Para quem não sabe, realização é quando algum investidor teve uma valorização da ação que ele tem, ele vai lá e vende para conseguir pegar o lucro, para poder realizar o lucro. Então, a segunda-feira foi um dia marcado por essa realização. Só para a gente encerrar aqui o nosso raio-x do Ibovespa, quem também foi bem foi o mercado de bancos. Os bancos tiveram ali um dia positivo, destaque para o Bradesco, que viu as ações subirem mais de 1,8%. Esse resultado, Fernando, de 0,12% só não foi melhor porque a Vale, que é o principal papel do Ibovespa, não conseguiu acompanhar o bom momento do preço da cotação do minério de ferro lá na China, tanto que a empresa acabou tendo uma queda de 0,82%. E quando a Vale não vai tão bem, o Ibovespa, obviamente, acaba não indo tão bem. Vamos ter que esperar a expectativa que essa semana um pouco mais curta por conta do feriado seja um pouco mais nesse ritmo, um pouco mais lento. Alguns ganhos aí podem acontecer, mas de forma um pouco mais tímida, viu, Fernando? Obrigado, Marcelo. Um pouco mais curta para o mercado, né? Com certeza. Pra gente não. A gente vai estar aqui, viu? Marcelo, continua aqui que daqui a pouco a gente volta a conversar. Combinado.